Fala pessoal, nós vamos trabalhar num aparelho aqui hoje. Esse aparelho deu entrada para a gente. A gente foi trocar a tela nesse aparelho. Porém, esse aparelho ele não apresentou imagem. O aparelho um Samsung Galaxy A12 A127M. Nós vamos estar trabalhando nesse aparelho aí e nós vamos estar resolvendo aí essa falha. Nós vamos começar aqui, pessoal. O aparelho está aberto. Nós já abrimos esse aparelho, nós identificamos aqui que o nosso aparelho ele tem uma falha por backlight. O que é essa falha por backlight? Quando o aparelho ele apresenta uma imagem de fundo, porém o aparelho ele não apresenta uma iluminação da tela, não vai apresentar a nossa imagem, ela não vai ficar no fundo da tela, porém a iluminação da tela não permite que a gente venha a ver essa tela e venha a ver a imagem que está sendo reproduzida na nossa tela. Como que nós identificamos isso? Pela própria luz do microscópio, uma lanterna de outro aparelho, a gente liga e ilumina direto na tela, a gente vai conseguir identificar uma imagem no fundo, a gente vai perceber que existe a imagem no fundo sendo reproduzida. Isso nas telas de LCD. Nós vamos estar aqui fazendo esse reparo. Está mostrando aqui para vocês como que nós vamos começar a fazer esse reparo. Pessoal, a primeira coisa, nós vamos aqui abrir o nossa borda esquemática. Vou estar abrindo aqui. Abrindo a nossa borda esquemática aqui, pessoal. Nós vamos nos deparar com a nossa página inicial dessa forma. E nós vamos clicar em cima aqui e vamos abrir a parte da pastinha Samsung. Nós vamos buscar pela pasta Samsung, nós vamos clicar aqui na série A e vai estar abrindo para a gente os aparelhos aí, os modelos do aparelho. A gente busca, pessoal, o modelo do aparelho que a gente quer. Ó. A gente vai estar trabalhando na linha A aqui, A127. Nosso aparelho, o modelo da nossa placa é o A127M, que seria esse aparelho aqui, ó, A127 A12S. Nós vamos estar aqui procurando Hardware Solution. A gente dá 2 cliques. A gente vai agora aqui para LCD Light. Abrindo o LCD Light, nós vamos aguardar a nossa porta carregar aí. A nossa borne carregando aí, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos identificar primeiramente como que funciona o circuito eletrônico ao qual nós vamos estar trabalhando aqui. Lembrando que quando nós trabalhamos no A12 aqui, nós vamos observar aqui, ó, como nós vamos trabalhar no setor de backlight, nós vamos encontrar aqui nesse esquemático uma linha catodo, nós vamos encontrar aqui uma linha LCD PWM Aldeline com, nós vamos verificar aqui uma linha anodo e outra linha catodo. Geralmente, grande parte das vezes, nós vamos ter um problema na linha anodo, pessoal. A maioria das vezes aqui nós vamos ter um problema nessas linhas, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar se essas linhas elas possuem os valores ali compatíveis com aquilo que a borne nos apresenta. Se for essa linha, nós vamos seguindo a linha, nós vamos ver quais os componentes que essas linhas são conectadas. Essas linhas são conectadas aqui, ó. O LED anodo ele vai conectar em 2 capacitores aqui em cima. Esses capacitores é bem crônico nesses modelos do A12. Esses capacitores aqui, algum deles entrarem em curto e parar de funcionar a iluminação aí da nossa tela. Então, antes da gente tomar qualquer providência, da gente partir para um reparo de placa, nós devemos analisar aí
totalmente aí se essas linhas possuem falhas, porque não adianta, pessoal, às vezes a gente pular etapa, já ir arrancando blindagem, se não tem uma falha naquela linha. Pode ser uma falha até mesmo pela tela nova, visto que a tela que veio nesse aparelho, ela estava trincada, mas essa tela, como ela é uma tela LCD, ao primeiro momento eu já desconfiei que não seria falta problema ali na tela do aparelho. Por mais que ela tivesse trincada, ela deveria apresentar alguma imagem para a gente. Nós vamos estar aqui fazendo aqui, o diagnóstico desse aparelho e verificando se possui os valores necessários nessas linhas. Para fazer isso, nós vamos verificar aqui, ó, na nossa escala, a gente vai pegar aqui a nossa pastinha da nossa borda, nós vamos clicar em diodo. Abrindo a pastinha diodo, nós vamos vir aqui, pessoal. A gente pode escolher qualquer um desses aqui. Vamos escolher Sunshine aqui, ó. E a gente vai ver os nossos valores em condução reversa. Esses valores nós vamos observar que eles têm que bater aí próximo dos valores do nosso multímetro. Não precisa ser assim exato, mas a gente tem que ter os valores aproximados aí. Nós vamos verificar aqui, pessoal, ó. A gente vai buscar pelas linhas que nós vamos analisar. Nós vamos começar pela linha anodo, que é uma das linhas mais problemáticas aí. Ó, a gente tem aqui uma linha catodo, né? Aqui nós temos a linha anodo, tá para cima aqui. A nossa linha anodo, a gente vai verificar aqui, ó, que ela vem. A gente pode contar os pinos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ela vai estar conectada no pino 16, da nossa esquerda para a direita, na parte de cima do nosso conector FPC. Nós vamos vir aqui e nós vamos observar que a nossa linha anodo, aqui, ó, ela nos mostra que nós temos que ter um valor de aproximadamente 528. Seria esse valor aqui, ó, 528 em condução reversa. O que é condução reversa? A gente coloca o nosso multímetro na escala de diodo, ponteira vermelha nós vamos colocar no nosso GND da nossa placa, no nosso terra, né? E a ponta preta, a ponta negativa, nós vamos colocar na nossa linha, no nosso FPC. Nós vamos colocar, fazendo essa medição dessa linha direto no nosso FPC. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos verificar se a nossa linha ela está em curto ou se a nossa linha está em fuga. Lembrando aqui que nós devemos aqui ter um valor aproximado aí de 528, né? 500 e alguma coisa aqui. Nós vamos estar, não precisa ser exato, mas nós devemos ter um valor de aproximadamente 500. Vou estar aqui verificando aqui para vocês. Ó. Nós vamos estar voltando aqui para o nosso microscópio, onde nós vamos estar desconectando. Aqui, pessoal, nosso modelo é o SMA-127. Nós vamos estar aqui montando aqui o nosso FPC. Nem vou desconectar a placa por enquanto. Eu já vou medir aqui com a própria tela aqui por enquanto. Vamos ver aqui qual pino que é o nosso anodo. Nós contamos aquela hora, eu acabei esquecendo aqui. Ó, nós vamos contar aqui o nosso pino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E nós vamos estar contando aqui também na nossa placa, ó, pino 16. Ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse pino aqui, pessoal, deve ter um valor aproximadamente de 500 e pouco. E nós temos aqui no nosso pino um valor de 0,074, ou seja, nós temos uma fuga nessa linha. Nós vamos verificar a linha de número 15 aqui, ó, por enquanto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos um valor de aproximadamente nós temos um valor também de 0,76. Nós temos as duas linhas aqui com problema. Então, o que nós vamos verificar, pessoal? Nós vamos retirar aquela blindagem e nós vamos ver se essas linhas por ali, se a gente tem um problema no CI, nosso CI que faz um gerenciamento aí desse circuito do backlight. Vou estar desconectando a nossa placa aqui. Vou estar retirando a nossa placa da nossa carcaça agora. Vamos estar fazendo a retirada das câmeras. Vou colocar as câmeras aqui em um canto separado, onde nós estaremos retirando elas aí. A gente não vai fazer muito detalhado. A gente vai tentar transmitir para vocês o máximo possível. Como que eu faço para retirar essas blindagens, pessoal? Estou retirando a blindagem errada aqui. Ó, nós vamos retirar essas blindagens aqui, ó. Eu vou estar pegando a ponta da nossa pinça, vou estar forçando um pouco, quebrando a solda por baixo aqui. Observar que essas soldas, elas possuem uns pontos, ó. Uma soldada direta, algumas blindagens são, mas essa aqui não é. Nós vamos pegar com a ponta de uma pinça, pode ser uma pinça velha, para você não amassar aí, não entortar a ponta dela. E vai fazendo pequena pressão assim. Cuidado para não esforçar demais também, não vem estragar a placa. Amassando um pouco da lata aí, da blindagem. Muito cuidado nessa parte para não quebrar a placa. Ó. A gente pode observar que essa parte é uma parte mais fraca da placa. Algo interessante aqui que você pode observar, pessoal, a gente identificar qual memória que a gente tem nessa placa. A gente tem uma memória aqui de 64 GB, ó, e 4 GB de RAM. Vamos mirando a placa, vai ficar mais fácil. A gente está manuseando aí a pinça e rompendo com essa solda. Vamos virando a placa. Virando. Aos poucos aqui nós vamos virando a placa. O que a gente pode fazer agora aqui? A gente vai passar, a gente vai pegar na parte de baixo aqui,
Vai amassando também. Agora, pessoal, nós vamos pegar algum ponto para a gente acessar. A gente está levantando. Ver onde que a gente vai achar um ponto melhor para a gente estar acessando aqui. Está acessando por aqui, você pode achar um ponto que você achar que vai ser melhor. Muito cuidado para não pressionar demais a placa, empurrar e danificar os componentes. Amassar muito ali. A gente vai levantando a placa, a blindagem aqui com cuidado. Se você for colocar a blindagem novamente, você vai ter que ter mais cuidado aí. Beleza, aqui nós já acessamos. Já acessa a nossa placa daqui de cara, pessoal. Que nós já vemos aqui de cara. Análise visual. Nós já vamos aqui, ó, observar que a gente já tem uma coloração diferente aqui, ó, da nossa bobina. A gente já tem uma coloração diferente, ó. E o que acontece? Essa bobina aqui, provavelmente, ela está aberta. Ela torrou ali por dentro. E nós podemos ter aqui curto em um desses capacitores. A gente pode olhar, observar aqui que a gente tem esse capacitor aqui, ó. Análise visual, já dá um zoom melhor aqui. A gente pode observar que ele está numa coloração mais queimada um pouco. Não está numa coloração como esse aqui mais prateado, ele está mais para amarelado. O que nós vamos fazer? Eu vou estar aqui passando, jogando um breu aqui, vou estar injetando tensão nessa linha. A gente vai estar injetando uma tensão aí de... Vou estar injetando uma tensão aí de 4 volts nessa linha. Ou então posso estar injetando aí, vou começar injetando aí 2 volts nessa linha. E 1 ampere para a gente ver como que vai ser aí a procedência, né? Para a gente ver como que vai acontecer aí o nosso capacitor, se ele vai aquecer. Se não der, a gente aumenta um pouco mais a tensão. Mas de primeira aqui, vamos estar passando o breu, né? Na nossa linha. A gente vê se a gente identifica. Passei o breu aqui, ó. Vou estar pegando a nossa fonte de bancada, vou estar configurando a nossa fonte de bancada aí
para 1 ampere. E nós vamos colocar aqui 2 volts. Vamos colocar aqui nossa ponta GND aqui da nossa fonte numa blindagem. E a outra ponta nós vamos colocar na linha. Deixa eu seguir aqui para vocês verem. Ó. Temos os 2 capacitores aqui. Nós vamos colocar aqui, ó. Aqui, pessoal, onde que nós vamos injetar a tensão? Em vez de eu injetar a tensão direto naqueles capacitores, eu vou estar injetando tensão aqui, ó. Eu já vou injetar essa tensão direto nesse ponto aqui do nosso diodo, nessa linha do nosso diodo aqui. Nós vamos injetar a tensão e vamos ver se um desses capacitores acima aqui vai aquecer. Vou voltar aqui a nossa tela para o microscópio. Beleza, nós vamos aqui, vou estar virando aqui para o acesso ficar melhor. Esses 2 capacitores, nós vamos observar eles, qual que aquece, se algum deles está aquecendo. Aqui não aqueceu nada, pessoal. Vou estar aumentando a nossa tensão aqui. Aumentando a nossa amperagem também. A gente vê, porque pelo visto ali parece uma fuga. Nós já temos aí, ó, nosso capacitor que aquece aqui. O que que acontece aqui? A gente vai estar substituindo esse capacitor e a gente vai ver ali, mas provavelmente aquela bobina está aberta. Talvez ele não vai acender, ou então vai ter alguma alteração no ajuste de brilho, né? Às vezes o ajuste de brilho ali vai estar alterado. Eu vou estar removendo ele aqui com a ponta do nosso ferro de solda. Vamos ver se a gente consegue remover ele aqui. Vou estar... Você pode até arrancar ele com a pinça se você quiser. Eu vou estar tentando remover ele aqui usando uma técnica diferente aqui. Coloquei um pouquinho de estanho. Vou guardar ele para infusão aqui. Vou estar pegando ele com a pinça para facilitar. Não está nem querendo arrancar. Não está querendo sair com facilidade, não. Vamos arrancar isso na unha mesmo. E pessoal, a gente vai pegar ele, ó, vai colocar a pinça. A gente vai arrancar ele do local. Arrancamos ele aí. Já vou estar colocando aqui o reforço. Vou estar colocando um pouco de estanho aí, para a gente já preparar o local, que nós vamos estar soldando outro. A gente vai estar soldando outro componente aí. Ver se a gente consegue achar uma plaquinha de sucata.
não precisa ser especificamente a mesma placa, o mesmo modelo. Se você tiver para identificar aí com mais facilidade, melhor. Mas se caso você não tiver, não é necessário que seja o mesmo modelo de placa, é necessário que seja um componente que tenha as mesmas especificações aí. Capacitor que vai ter o mesmo tamanho, mesma capacitância, não é apenas o mesmo tamanho do pessoal. Às vezes você pega de outro setor e não vai resolver. Tem que ser ao menos do setor específico do backlight aí, para que a tela venha fazer um ajuste de brilho aí correto. Nós vamos estar aqui buscando alguma vaga sucata aqui, onde a gente vai estar fazendo a retirada desse componente. Se a gente consegue identificar aqui, se a gente tem alguma, se essa plaquinha aqui vai ter os componentes que a gente precisa aí. Essa placa aqui é uma placa de um A04, deixa eu ver aqui, A04S. Nós vamos abrir aqui, ó, mostrar para vocês como nós identificamos aqui, para a gente ver se a gente tem um componente na nossa linha aqui que a gente vai estar utilizando. Para identificar, pessoal, a gente vai vir aqui na mesma pastinha, a gente vai buscar aqui, ó, A047, A04S, ó. Nós vamos dar 2 cliques. Nós vamos também na pasta Rádio Absolute. Nós vamos buscar pelo setor, ó. Nós vamos buscar aqui LCD Light. Quando nós abrimos aqui o nosso LCD Light, nós vamos identificar quais são os capacitores dessa linha. A gente vai estar retirando um deles aí, se tiver nessa placa. Se não tiver, mas o que vale aqui é o aprendizado. Beleza. Nós já identificamos aqui, ó. Nós vamos seguir a linha, ó. A gente vai seguir a linha aqui LED Anode, que é o laranjado, a nossa linha laranjada. Nós vamos lá para o setor da placa onde está. Ele está aqui nessa blindagem aqui, ó, embaixo dessa blindagem. Vou estar retirando essa blindagem aqui. Está pegando o alicate aqui, vou estar arrancando a placa de sucata. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não danificar os componentes que nós vamos utilizar. O bom aqui é que dá para me aproveitar até essa bobina. E aí, pessoal, nós vamos observar que nós temos basicamente a mesma arquitetura aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os nossos capacitores, que são esses capacitores aqui. E nós temos aqui o nosso circuito integrado. Aqui nós temos as bobinas, ó, do backlight, que nós podemos utilizar elas também. Deixa eu estar mostrando para vocês aqui que eu esqueci de colocar, mudar a câmera. Aí, pessoal, tinha uma blindagem aqui, ó, fiz a retirada da blindagem. Aqui nós temos os capacitores, ó, que fazem parte da linha que nós estamos restaurando ali. Nós temos essas bobinas, ó, que é a bobina que se abriu lá, provavelmente deve ter se aberto, ou provavelmente pode ter perdido a sua indutância. Nós podemos utilizar esses componentes no mesmo setor, porque basicamente, quando se trata desses modelos assim, são basicamente os mesmos componentes ali.
Nós vamos aqui, essa aqui é a nossa placa, nós retiramos ali, nós vamos aqui estar comparando aqui, para você ver, ó. Nós podemos reutilizar um desses capacitores aqui. Está pegando esse capacitor aqui e a gente vai estar colocando lá. Lembrando que não basta ser do mesmo tamanho, tem que ter a mesma capacitância, pessoal, e não adianta a gente chegar e pegar um capacitor de outro setor que seja apenas do mesmo tamanho, mas não tenha ali o mesmo valor. Nós vamos estar aqui utilizando a nossa fonte, nossa estação de solda, nós vamos estar aqui, vou estar colocando 380 graus aqui, vazão de ar de 70, para que ser mais rápido que deixe de retirar. Já vou retirar essa bobina aqui, possivelmente eu vou ter que utilizar ela. Aproveitar que eu já estou aquecendo a placa, né? A gente já retira aí. Vou estar testando sem trocar a bobina, para vocês verem lá. Então, vamos retirar aqui. Eu deixei ali o componente. Aproveitar que eu já aqueci a placa aqui. Eu tirei a bobina. Beleza. Para soldar, pessoal, o que nós vamos fazer? Tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas, às vezes, chegam aqui e vai fazer o reparo e vai soldar nessa posição, jogando o bico da nossa estação com o arco lá da nossa CPU. CPU, pessoal, ela é muito sensível, às vezes. Se você jogar calor nela ali, como ela possui uma resina, pode fazer com que essa resina venha a amolecer ali, tirar a CPU do lugar, fazendo da solda fria. Se você quiser proteger a CPU, melhor ainda. Nós vamos colocar aqui o nosso capacitor no local. Não vou colocar fluxo. Pode reduzir o ar aí, se você não tiver prática, você pode estar reduzindo o ar. Da sua estação. Pronto, pessoal, já está soldado aqui no local. Vou estar verificando aqui em cima desse capacitor agora, para a gente só verificar o valor. Condição reversa. Nós vamos aqui na nossa linha tem 500, aproximadamente 500, é o valor que a gente precisava para que essa linha voltasse a funcionar. Vou jogar aqui algo do profil. Vou estar passando aqui uma escovinha limpando, ó. Fizemos a limpeza aí. Como que ficou aqui, ó. Nós vamos estar conectando a nossa tela. Nós vamos estar fazendo o nosso teste aí para ver se nós vamos ter que substituir essa bobina também. Se essa bobina está aberta. Vou estar montando aqui a nossa câmera. Vou estar conectando a nossa tela aqui. A gente já está fazendo o nosso teste. Agora é a hora de nós sabermos se vai funcionar, né? O reparo que nós fizemos aí. Vou trocar aqui esse cabo. Esse cabo aqui não tá legal. Este cabo aqui. Beleza. No cabo ali, ó, para nós já apareceu aqui e está carregando. Ao menos aqui para mim, no USB Charge, apareceu que está carregando.
E aqui, pessoal, nós ainda temos a falha do backlight. Ou seja, o que aconteceu no caso desse aparelho? É o que eu já esperava aqui, que a gente foi fazer o teste, só para a gente mostrar aqui para vocês. O que acontece? O capacitor entrou em curto. Nesse capacitor ele entrar em curto, fez com que a nossa bobina se abrisse. Por isso que quando a gente já entrou ali no nosso... A gente pegou um microscópio, já colocou ali, a gente já percebeu de cara ali que havia ali uma coloração diferente próximo da bobina. Eu até falei que provavelmente ela se abriu internamente. E não é só substituir o capacitor. Muita gente pensa assim, vou substituir o capacitor. Aí substituir não dá certo. Não é receita de bolo, pessoal. A gente não pode ir apenas pela receita de bolo, já mexendo na placa, sem saber se a falha está ali. Poderia ser uma falha na tela anteriormente. Como eu disse aqui para vocês, a gente substituiu, colocou uma tela nova, e a gente pediu uma tela nova aí, e quando a gente foi testar, não tinha ali imagem. Então, o que acontece nesse caso? A gente não pode já ir jogando calor na placa. Poderia ser a própria tela nova também que veio com um defeito. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora estar substituindo essa bobina para a gente descartar essa falha aí e ver se tem mais alguma coisa ou se é só isso. Mas ali, como o capacitor ele entrou em curto, ele fez com que a bobina se abrisse. Já era esperado isso aí. Vou estar mudando a nossa cena para o microscópio. Já aconteceu comigo também, pessoal, às vezes de pegar um aparelho, de pegar o aparelho e às vezes pegar com a bobina aberta. Eu já vi pessoas às vezes chegar e trocar a bobina, só olhar a bobina, vou trocar essa bobina. Aí a pessoa vai lá e troca a bobina, aí liga o aparelho, às vezes gera uma imagem rápida e já queima de novo, porque ele não retirou o curto que estava na frente da bobina. Passar o fluxo aqui. Sempre vazão de ar aqui, nós vamos jogar sempre ao contrário. Toda vez que você ver vídeo aí no nosso canal, você vai ver que eu sempre relato muito isso. Porque é muito fácil, pessoal, a gente às vezes perder uma placa, porque você jogou o carro na direção da CPU e fez com que a CPU danificasse. Muito fácil. Guardar o aquecimento aí. Chegar ao ponto de fusão, nós vamos estar levantando ela. No ponto de fusão, já levantei ela, já peguei a outra aqui, ó. Ainda aquecendo. Entrou no ponto de fusão, eu já estava com a outra próxima aqui, pessoal. Essa bobina que nós substituímos. Está virando ela aqui para você. Essa bobina que nós substituímos. Nós vamos aguardar aqui a nossa placa ela esfriar um pouco. Porque a gente vem novamente. Vou estar aqui fazendo a medição aqui. Nossos componentes. Beleza. Nós vamos aqui agora ver a hora da verdade, ver se a nossa placa agora está apresentando imagem. E agora, pessoal, nós já temos isso aí, ó. Nosso aparelho protocolando aí imagem. Nossa imagem, o aparelho já foi recuperado. Agora entrando no critério aqui, pessoal, é interessante que se você tiver retirado a blindagem corretamente aí,
você venha soldar essa blindagem no local. Quando está soldando essa blindagem no local, você pode estar colocando a blindagem na posição correta aí. Pode estar colocando ela de volta na posição. Colocando ela aí corretamente. Precisamos amassar aqui. Para que não venha fechar curto e nada ali. Para estar colocando ela, a gente pode estar colocando a blindagem na direção aqui, ó. A gente pode estar passando um pouco de fluxo. Com a própria ponta do ferro de solda agora, a gente vem posicionando nela e vem fazendo aqueles pontos de solda. A blindagem aqui já ficou fixa ali. Não precisa fazer em todos, né? Isso aqui para proteger. Vou pegar aqui uma pinça aqui. Se quiser acrescentar estanho aí para facilitar, pode também. Aí, pessoal, a blindagem está aí no rumo. Agora é só você passar esse polvilho com um pouco de álcool. Passa esse polvilho, beleza. Nós temos aqui nosso aparelho recuperado. Acabei que esqueci de mudar a cena aqui para o microscópio para vocês verem. E pessoal, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei, posicionei a blindagem, vim com a nossa ponta do nosso ferro de solda e fui estanhando, passando ela ao redor aqui, ó. Posicionando aí de uma forma que não ia encostar nos componentes. Nós temos aí o nosso aparelho aí já recuperado. Agora, o que nós podemos fazer aqui, nós vamos só estar testando tudo, fechando o aparelho e entregando esse aparelho aí para o cliente. Eu espero que vocês estejam gostando aí, pessoal. Essas dicas aí nós vamos estar postando aqui no nosso canal. Para você que gostou aí, você venha curtir aí, nos seguir aí no nosso canal. É totalmente gratuito. Nós estamos fazendo aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí. Deus abençoe cada um de vocês. Venha abençoar a bancada de cada um de vocês aí.